Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma live do Vitor Hugo, onde eu sempre procuro ajudar você, dono de marcenaria, a lucrar 2 vezes mais com a sua empresa. Então seja muito bem-vindo a mais uma live. Nós estamos com a semana de aquecimento para a sua marcenaria no lucro, ou vai acontecer do dia 1º ao dia 7 de maio, onde lá eu vou mostrar para você tudo o que você precisa fazer para aumentar o lucro em 2 vezes da sua marcenaria. Então seja muito bem-vindo, marceneiro. E o tema da nossa live hoje é, deixa eu ver aqui, ó. Melhores formas de aumentar o lucro da sua marcenaria. Então nós vamos falar sobre formas e estratégias para você melhorar o lucro da sua marcenaria. Lembrando que esses vídeos aqui, esses lives, os vídeos aqui do meu canal são patrocinados pela UD, que é revendedor Sermag. Então se você não conhece a Sermag, eles têm corrediças, dobradiças, acessórios de montagem, perfis de alumínio para seus móveis, excelentes produtos de qualidade. Eu sempre mostro os vídeos aqui, do meu canal sobre os produtos que eles revendem. São de ótima qualidade, então se você quer produto de qualidade, o site da UD vocês acessam, vocês compram esses itens com ótima qualidade. Então seja muito bem-vindo, marceneiro. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo mais uma vez. Deixa eu conferir meu áudio, tá tudo ok aqui? Então, se você quer produto de qualidade, tá funcionando. Hoje estou aqui no ambiente diferente porque sexta-feira, feriado, Hoje a gente tem tempo para conversar, então a gente vai bater um papo bem legal, bem interessante sobre as melhores formas para você aumentar o lucro da sua marcenaria. Se você tiver perguntas, dúvidas, vai mandando aí no comentário, curte o vídeo aqui, ó, tem um botãozinho, um coraçãozinho ali, ó, dá o curtir para mais pessoas poderem acessar esse conteúdo. Também se você não me segue, vai me seguindo aqui, você pode acessar meu perfil, eu sempre faço essas lives, esses conteúdos, principalmente para ajudar você, marceneiro, a ter mais lucro. Então vamos lá, marceneiro. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Você gostaria de entregar móveis com 1 ou até mesmo 2 meses de antecedência? Você já imaginou entregar móveis com antecedência? Seria muito bom, né? Isso não é só parece um sonho ou ser impossível, como é uma realidade para mim, para minha marcenaria aqui e para muitos dos outros marceneiros que aplicam os métodos que eu sempre trago aqui nesses vídeos e nesses conteúdos. Por quê, marceneiro? Que muita gente acha que para resolver problema de prazo e de entrega é trabalhando que nem louco. Não é verdade? Trabalhando até altas horas da noite, trabalhando no final de semana. Tanto que hoje, sexta-feira, feriado, nas sextas-feiras eu não trabalho. E hoje, como é feriado, tem muita gente que às vezes está correndo para poder entregar, para colocar prazo. Às vezes até tira um dia do feriado, mas é normal, né? Trabalhar segunda, sexta-feira, só que chega sábado e domingo, acaba emendando porque tem atraso, tem com prazo apertado e tudo mais. Então às vezes acaba pressionando nossa marcenaria. Só que isso é um problema. É um problema que pode causar, em vez de aumentar o lucro, como eu falo para vocês, aumentar o lucro, trabalhar demais para compensar erros, na verdade, dá mais desgaste e diminui o seu lucro. Parece ser contraprudente, que se fala, parece ser uma coisa que não faz sentido, Vitor. Se eu trabalhar mais, eu não devia ganhar mais? Não. Muito pelo contrário. Às vezes você nem está percebendo que você está gastando mais quando você está fazendo isso. Por isso que hoje eu quero conversar com vocês como é que vocês podem dar prazos, resolver esses problemas de prazos para você poder ter uma produção boa, uma linha de produção, por assim dizer. Você dar um prazo para o seu cliente que seja bom para você e para a sua marcenaria e para o seu cliente. Tem que ser uma linha tênue entre você. É como se você estivesse combinando com uma pessoa, vamos fazer um esquema aí para fazer um churrasco no final de semana. Um leva o churrasco, um leva a carne, um leva o carvão, outro vem com a churrasqueira. Se um não vier com dessas coisas, não dá certo, não funciona. Então tem que ter os 3 pontos para vocês ter o churrasco no final de semana. Mesma coisa a produção da marcenaria. Seu cliente tem que ter um prazo bom, você tem que saber dar o prazo e a sua produção tem que comportar esse prazo. Então, isso que nós vamos entender hoje aqui. Antes disso tudo, eu não vou falar para vocês hoje aqui, por exemplo, Vitor, quanto tempo de prazo eu tenho que dar para uma cozinha? Não adianta eu dizer para você, uma cozinha tem que ser 30, 40 dias. Não. Você precisa entender, como eu acabei de falar, a sua produção e a sua marcenaria, para aí você poder dar um prazo. Porque cada móvel tem um prazo diferente. Por isso que é muito importante você entender isso, marceneiro. Você que é dono de marcenaria, você que é administrador, que está ali no batente, que está ali coordenando, você precisa entender tudo o que está acontecendo, para aí você poder dar prazos. E aí você dá um prazo bom para todas as partes. E uma outra coisa também, não é só dar mais prazo. Vitor, você falou que entrega móveis com 1 mês, 2 meses de antecedência. Então se eu faço em 30 e eu der um prazo de 60, eu vou entregar com 1 mês antes, né? É fácil, é só dar um prazo mais longo, né? Se fosse assim tão simples, né, marceneiro? Mas não é só dar prazo maiores.
porque às vezes você pode perder clientes quando você dá um prazo maior. Não é verdade? Quem nunca perdeu um cliente porque estava cheio de serviço, aí o cliente queria um móvel rápido e você não podia entregar, aí você perdeu o cliente porque o teu prazo era muito longo. Então não adianta também. Então o que nós vamos fazer aqui é dar prazos, até mesmo diminuir eles, organizando a nossa produção. Ah, Vitor, organizar a produção. Minha produção não está desorganizada. Eu estou com a minha produção organizada. Eu tenho meu galpão, eu tenho meus atendimentos, eu tenho meus funcionários. Está tudo ok, é bem limpinha, está funcionando. Mas aí eu te pergunto, ou melhor, eu te afirmo, que bom que você não está com a sua marcenaria desorganizada. Só que o que acontece, que eu fazia de errado, é que eu achava, por minha marcenaria estar bem, produzindo tudo mais, eu não percebia que tinha muita informação que eu deixava passar em branco. Sabe quando você pega um extrato de banco lá, você vai dar uma analisada no teu aplicativo, e aí você vê lá, que coisa é essa aqui que apareceu aqui, R$4,50, aí tem um nome estranho lá, né? Alguma coisa SP, uma sigla estranha, e você não lembra da onde que você fez aquela compra de R$4,50. É um dia lá específico, mas onde que eu saí, você começa a pensar onde você saiu, onde que era a loja, e você fica às vezes dias lá matutando, e não lembra da onde que saiu aquele dinheiro do teu cartão. Você até pensa que, hackearam o meu cartão, estão roubando minha conta, clonaram o meu cartão, sei lá de onde que saiu esse dinheiro. Aí você vai lá e lembra que, poxa, comprei R$4,50, uma paçoca lá numa vendinha lá, que eu estava com fome na rua, passei no cartão, e aí que tem aqueles nomes estranhos. Às vezes na marcenaria acontece isso. Acontece coisas no nosso dia a dia que a gente passa em branco e acaba esquecendo de fazer. E se começa a surgir sinais, como por exemplo, eu estou analisando, minha agenda de clientes não está muito bem organizada, às vezes dá uns atrasos, dá uns perrengues, às vezes um contrato ficou lá meio mal acertado, às vezes ficou faltando alguma coisa, ou às vezes a minha rotina de corte, não tem um dia bem definido para fazer cortes na marcenaria, o plano de corte, definições de compras, às vezes o meu modo de precificar os meus móveis não tem um padrão correto, ou às vezes eu sofro muito para fazer precificação, o orçamento, demoro, eu não sei fazer. Às vezes eu estou entregando o móvel com atrasado, ou às vezes sobra muita chapa. Quem é que não sobra aí material dentro da marcenaria? Tem um monte de chapa sobrando. O que está acontecendo? Se está dando esses pontos na sua marcenaria, pode ter indícios de que está faltando um pouco mais de organização ou de você descobrir esses furos para você melhorar a gestão dela. Isso é apenas um sintoma. São vários sintomazinhos que eles vão gerando erros e consumindo o nosso lucro da marcenaria. E nós vamos detectar alguns deles. Se isso está acontecendo com você, marceneiro, não se preocupa. Isso pode atrapalhar, pode te atrasar, mas pode ser corrigido. Porque às vezes você está lá produzindo e às vezes falta uma chapa ou erra o material, atrasa uma semana a entrega do seu móvel. Só que uma semana de atraso não é só uma semana de atraso daquele cliente. Já atrasou você começar outro serviço. E olha a bola de neve que dá. Porque se você atrasa uma semana de um cliente e você já começa o outro com uma semana de atraso, você já está atrasando esse móvel na entrega lá na frente. E o que acontece? Quando vir um cliente para fechar um móvel com você, você não vai mais poder dar o mesmo prazo que deu para esse cliente. Vai ter que dar uma semana a mais. E aí começa a dar prazos longos porque ocorreu um atraso. Olha como, desculpa, olha como isso é perigoso. Por isso que você precisa se organizar e entender a sua marcenaria para você dar prazos. Não existe uma fórmula mágica, um pozinho mágico que eu chego assim, olha marceneiro, faça isso que resolve. Não. Você tem que fazer passos dentro da sua marcenaria, utilizar métodos para você entender tudo o que está acontecendo, resolver esses problemas e colocar ela nos trilhos, por assim dizer, e aí você conseguir ter uma marcenaria que você dê prazos confortáveis e principalmente dê 2 vezes mais lucro. E marceneiros, primeiramente quero agradecer que vocês estão conectando aí. Quem está conectado, muito boa noite, seja bem-vindo. Se tiver pergunta, pode ir comentando aí, dá o seu coraçãozinho, curte essa live e também vai me seguindo aí, aproveitando o final de semana para você aprender, né, o feriadão, o final de semana para você aprender. Porque na Semana Marcenaria do Lucro, que acontece do dia 1º a 7 de maio, vou falar mais ainda para vocês como que vocês podem lucrar 2 vezes mais com a sua marcenaria. Beleza? Isso aqui é só a preparação, o aquecimento. E quando eu falo sobre prazo de entrega, eu considero isso como a veia aorta da marcenaria. Sabe o que é a veia aorta? Nós temos o coração, né? O coração fica aqui bem no meio. E tem várias veias que distribuem, né, para o nosso corpo. Só que tem uma veia que é muito importante, a veia aorta. Ela é uma das mais importantes que levam muito mais informação do nosso corpo para o coração.
E os prazos de entrega é como se fosse isso. A produção é o nosso coração. E a veia horta traz muita informação, que é os prazos. Só que se a nossa produção tiver com um prazo muito apertado, ou está vindo muita informação para nosso coração, o que acontece? Geralmente no corpo humano, o coração bate mais forte, tem que trabalhar mais forte e acaba dando um acidente vascular cerebral, um AVC. Então, quando a gente tem uma produção que ela não está organizada, está recebendo informações demais, os prazos estão apertados, a gente não está entendendo que o nosso coração está batendo muito rápido e que a gente tem que dar uma acalmada, a gente pode sofrer um AVC dentro da nossa marcenaria. A nossa produção pode dar um problema gravíssimo. E isso pode fazer com que a gente leve à morte física e à morte também da nossa marcenaria. Pode levar à falência se a gente não souber dar prazos. Então, é muito perigoso e quando você entende isso, você começa a resolver vários problemas. Por exemplo, teve um ano na minha marcenaria, que foi um dos piores assim na questão de trabalho, que a gente estava com muitos móveis para entregar. E tinha uma cliente que veio para mim querendo que a gente fizesse para ela os móveis. Só que o meu prazo era 90 dias. Eu disse para ela, olha, me desculpa, eu não consigo te entregar em menos de 90 dias, porque não dá, eu estou com a minha produção muito abarrotada e tudo mais. Aí ela, não, então sem problemas, não vou fazer com vocês, porque eu não gosto de enrolar o cliente, então ela, eu vou fazer com outro marceneiro lá, que ele disse que me entrega em 45 dias. Não, beleza, final do ano, né, todo mundo com bastante serviço. E aí o que aconteceu? Ela não fechou com nós, a gente perdeu naquela hora a venda, só que 90 dias depois, que passou todo o final do ano, começou outro ano, ela voltou. Ela disse, olha, eu quero fechar os móveis com vocês de novo. Mano, tu não tinha fechado com outro marceneiro? Aí ela disse, eu fechei, fiz alguns móveis com ele, porém, ele não me entregou em 45 dias, me enrolou, entregou metade, entregou mal feito, estou com um processo contra ele e deu um mau problemão. Então, o que eu aprendi com essa história? Que não adianta eu me forçar a dar menos prazo para o meu cliente só porque ela quer, sendo que eu vou me atrapalhar. Eu peguei o exemplo daquele marceneiro lá que deu problema com ela para mim. Olha só, se eu não tenho condições de entregar num prazo, não pegue. É melhor você perder uma venda nesse momento do que você se apertar e você ter problemas, sofrer um processo, perder a venda. O quanto dinheiro ele perdeu naquele projeto? Então, pegue isso como exemplo também, marceneiro. Se você não consegue dar um prazo, não pegue. Né? Melhore sua produção e organize ela para você poder pegar e produzir tranquilamente, para você ter lucro, mas não se matar em cima de uma produção. Que um bom nome da sua marcenaria vale muito mais do que um dia de atraso. Porque a gente tem que ser bem sincero, né? Quem é que gosta de receber coisas com atraso? Ninguém gosta. Que nem o Correios. Tu vai lá, faz uma encomenda, faz um pedido lá do celular novo, aí vai ser entregue pelo Correios. Aí é para entregar no dia 21 de abril. Ai, que legal, vai entregar hoje. Aí chega lá, não vê o carteiro, não vê o carro do correio, não vê o carro amarelo, nada. Tu já começa a ficar ansioso e estressado. Você começa a ficar, meu Deus do céu, sabia que o Correios não prestava, por que não funciona, por que está atrasado? E não vem. Você fica revoltado a ponto de até reclamar com a empresa lá que vendeu, com o Correios e tudo mais. Mesma coisa nós com nossos móveis. O cliente está colocando em nós a ansiedade e o sonho dele. Ele precisa confiar em nós. Às vezes ele nunca viu você na vida, você é o primeiro marceneiro que ele está fazendo móveis. Se você entregar atrasado, você pode estar acabando com esse sonho dele. Ele não confia mais em você e muito mais, ele não vai indicar você. Então, proteja o seu nome, dando um prazo um pouco melhor, ou não pegando o serviço se você não conseguir, mas proteja isso, porque isso vale muito mais do que você aprender a vender, aprender a você fazer orçamento, a fazer móveis. É muito mais precioso você entregar no prazo, mas entregue no prazo que você deu para o seu cliente, do que você ficar fazendo um monte de propaganda, um monte de venda e não entregando nada. Isso aí acaba com sua marcenaria. Beleza? Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu voltar só um pouquinho. Iago Lima. Você acha que compensa apenas terceirizar o corte e fitagem? Estou pagando 18% do material. Olha, Iago, 18% do material não dá para entender todo o contexto em cima desse 18%. Mas o que eu posso dizer para você é que compensa muito terceirizar. Eu terceirizo muito. Cortes aqui, fitagem, usinagem. Faço muita terceirização. Além das cortagens de material de MDF, né? Corte de fita MDF, eu terceirizo vidro, mármore, alguns perfis de alumínio, pintura eu terceirizo, o que mais? Só isso. Eu terceirizo bastante coisa. Únicas coisas que eu não terceirizo é a parte da montagem, né? Entregar na casa do cliente, eu não terceirizo montagem, e algumas coisas da produção com mais detalhes. Né? Eu estou fazendo um móvel essa semana aí com um bolserri,
lambri, um monte de trabalhado bem chatinho. Essas partes mais delicadas eu faço na minha marcenaria, que eu gosto. E aí eu deixo com minha qualidade, né? Principalmente a entrega lá, colocar os meus acabamentos. Mas eu terceirizo cortes. Corte e fitagem eu terceirizo bastante coisa, né? Só que um detalhe com atenção. Quando você terceirizar corte e fitagem, além da qualidade, que é muito importante, você fazer uma parceria com essa empresa, né? Fazer uma boa parceria, ter excelente qualidade, você não pode fazer isso a ponto de você colocar toda a sua confiança na terceirização e você esquecer que você tem uma marcenaria. Eu tenho uma marcenaria. Eu consigo conciliar a terceirização com a minha marcenaria. Agora você não pode estar, como nós estamos falando aqui de prazos, você está com prazo apertado, você tem que entregar o móvel agora dia 25 de abril. Só que você está produzindo numa marcenaria e aí você tem que terceirizar. Para entregar no dia 25, a outra empresa também tem um prazo de entrega. Quantos dias eles vão entregar? Ah, beleza, eles vão entregar na segunda-feira. Poxa, mas é para quarta-feira entregar. Se tu vai conseguir chegar, mandar o pedido, chegar terceirizada, produzir, montar e entregar na casa do cliente com qualidade e com tempo hábil, então você precisa entender a sua marcenaria, os prazos dela, para você conseguir produzir aqui e ainda terceirizar. Porque tem gente que é a marcenaria 4.0, né? Eles vão lá e só terceirizam. Legal. Só que eles estão perdendo a parte que nós que temos a marcenaria podemos fazer. É produzir na marcenaria e terceirizar ao mesmo tempo. Só que nós temos que tomar esse cuidado, né? Você está produzindo na marcenaria, está terceirizando. Ela tem que chegar à produção e você conseguir montar, sem parar a tua marcenaria, terceirizar, produzir, montar e fazer todo o trabalho que nós marceneiros fazemos. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa. Ela pode se tornar como Elon Musk, né? Tem lá a Starship, né? Um foguete. Pode fazer que a nossa marcenaria produza muito, fature muito, lucre muito. Só que quando está lá no ar, às vezes a gente, pronto, tô com um foguete, né? E ele explode. E aí, o que você vai fazer? Um investimento milionário ou até mesmo bilionário e tudo pelos ares. Então, é muito bom, compensa, vale a pena, só que você precisa entender todos os pontos da sua marcenaria, né? O quanto você está cobrando do teu orçamento, tu está orçando a terceirização junto no teu material, fazendo a conta que vale a pena ou não, né? Terceirizar ou não, que às vezes não vale a pena terceirizar algumas coisas. Em algumas coisas eu tenho que fazer aqui. Então você tem que ter toda essa noção para daí você confiar na terceirização e implementar. Espero que tenha te ajudado. Estou terceirizando por enquanto até ver se realmente compensa abrir. Ah, tá, você não tem marcenaria. Olha, isso já é outro ponto, então, né, Iago? Se você não tem marcenaria, né, você precisa colocar todas as coisas nos pontos do lápis, né? Porque você tem que pensar, né? Quanto que custa você abrir a sua marcenaria? Comprar todo o maquinário. E vou ser bem sincero, iniciar uma empresa não é barato. Né? Você vai ter que colocar um espaço físico, você vai ter que ter uma serra, você vai ter que ter maquinários, né? Essa semana eu comprei um kit da DeWalt, pagamos 2,5, 2.600. Um kit de parafusadeiras top, né? Que a gente usa todos os dias. Imagina, só na parafusadeira mais R$2.000, né? Aí você tem que ter maquinários para montagem, né? Que você provavelmente já tem, se tem uma marcenaria. E aí para abrir o espaço físico, vai ter que ter um investimento. Então, é isso que você tem que entender, né? A marcenaria 4.0, a terceirizada, é muito boa. Só que quando você pegar a marcenaria física e você conseguir conciliar isso junto, cara, isso consegue fazer uma marcenaria bombar, né? Muitas pessoas têm preconceito contra a terceirização ou contra abrir uma marcenaria física, né? Tem umas que só fazem a terceirizada, só a física. Se você conseguir conciliar isso, que é o que eu mostro tanto aqui, que eu enfatizo tanto para os marceneiros, que você pode conciliar tudo que existe hoje, você pode fazer a sua marcenaria produzir muito, utilizando todos os meios que existem, mas de um jeito organizado. Você consegue ter uma marcenaria que lucre. Não importa o jeito que você faça os móveis, desde que você faça ter lucro. Né? Uma marcenaria, a terceirizada é melhor do que... Não, a terceirizada é boa desde que dê lucro. A marcenaria física é boa desde que dê lucro. Fazer móveis de madeira rústica dá certo desde que você tenha lucro. O que as pessoas têm é que elas não entendem que às vezes um móvel por ser difícil, vai dar trabalho, eu não vou ter lucro. Cara, não é a dificuldade do móvel que dá lucro. É você saber fazer o orçamento e saber produzir ele que dá lucro. Entende? Então, cara, analisa muito bem. Vai me seguindo e mandando mais perguntas que eu tenho certeza que você, no final da semana, sua marcenaria no lucro, lá do dia 7 de maio, no dia 8 você vai me agradecer por você entender esses processos de que uma marcenaria pode sim realmente dar lucro. Tá bom? Obrigado pela pergunta, espero que tenha ajudado. O Gustavo, estou passando por isso. Estou passando por esse problema. Muitos projetos e não estou dando conta. Cara, olha, Gustavo, por favor, me acompanha, meu amigo.
Estou falando muito sobre isso todos os dias. Já estou na 5ª live essa semana que eu preparei. Semana que vem eu vou fazer mais 5 lives justamente para ajudar você a entender isso. A semana Sou Marceneiro Lucro vai te mostrar um dos maiores erros. Eu vou te dar uma palhinha aqui, mas lá eu vou te mostrar o maior erro que é sobre essas questões de você pegar muitos projetos e não dar conta. Mas a primeira coisa é você fazer isso que você está fazendo agora, e estudar. Você precisa entender a sua marcenaria, o quanto ela está produzindo, o quanto tempo você produz, quanto tempo você demora, para aí você poder dar um prazo. Eu vou falar mais à frente aqui na live como você faz isso. Então fica ligado que eu vou te ajudar. Essa live aqui é muito especial, vai te ajudar bastante na questão dos prazos. É uma aula de mentoria, tá? Eu dou para os meus alunos, algumas dessas dicas que eu estou dando para vocês aqui, eu dou para os meus alunos. Como dar prazo, como se organizar. Então tá bem top essa aula, tá? Iago, por que você não terceiriza a montagem? Apenas uma curiosidade mesmo. É porque a gente não gosta. A gente não precisa e a gente não gosta. Literalmente por gosto. A gente já terceirizou uma época, a gente já teve 5 funcionários aqui na marcenaria. Hoje é só eu e meu pai como marceneiro e meu irmão atendendo os clientes, projetos e orçamentos. Então somos em 3, né, aqui dentro da marcenaria. Tivemos 5 funcionários, um vendedor, um desenhista e um montador externo. Aí a gente não gostou da qualidade da montagem dele. Aí a gente tinha que ir lá e reconsertar e tal. Daí a gente se organizou melhor, aplicou esses métodos que eu passo aqui para vocês. Começou a ter mais lucro, menos incômodo, menos dor de cabeça. E a gente pensou, olha, vamos ficar nós mesmos aqui e tal. Já teve gente procurando nós para terceirizar. Só que para o nosso estilo de vida que a gente está tendo e pelo lucro que nós estamos tendo, a gente preferiu manter isso, né? Nosso faturamento médio fica em torno de 700, 800 mil ao ano. A gente podia faturar muito mais, mas a gente não. A gente está tendo uma vida tranquila, né? Não estamos se estressando. Eu tiro a sexta-feira de folga, eu consigo ter uma página para ajudar os marceneiros. Se fosse isso, eu estaria, talvez, até trabalhando hoje o dia inteiro, né? Ou até tendo que fazer outra coisa, né? Os meus pais foram viajar esse final de semana, estão tirando o final de semana de folga, né? Que ele estava aqui na marcenaria. Então, para nós, vale mais a pena isso, né? Ter um trabalho e ter lucro. Como eu falo de novo, não importa se você trabalha de segunda a quinta-feira, desde que você trabalha, ou até sábado, domingo, desde que nesses dias que você está trabalhando tenha lucro, né? Tem gente que quer ganhar mais dinheiro, não tem problema. Taca de pau. Mas o nosso limite, né, de faturamento e de lucro, para nós está ótimo, né? Então, é o que a gente está tendo isso. Então, essa é o motivo de por que a gente não terceiriza a montagem. Poderíamos, mas não temos esse desejo. Preciso saber usar o Corte Cloud, HelloMob para terceirizar a usinagem? Não. Eu tenho um treinamento. O meu treinamento eu ensino a usar o Corte Cloud. Eu não ensino a usar o HelloMob porque a gente não utiliza o HelloMob. Ele é bem legal assim, mas é para quem faz desenho. Tem uma aluna minha que ela usou o Corte Cloud uma época e agora ela está utilizando uma outra empresa lá que não utiliza outra ferramenta lá que eu nem sei. Eu ensinei os métodos para ela e hoje ela está melhorando o método, só para você ter uma noção. Ela também utiliza terceirização, mas não foi assim. Tem o Corte Cloud, que é uma ferramenta muito boa, que facilita bastante, mas você pode utilizar vários outros itens. Tem um outro aluno meu que terceirizou por lista de peças, né? Mandou lá, tem a lista de peças, mandou lá para a empresa e eles mandaram as peças cortadas. O que importa não é a ferramenta que você usa, o que você usa, é você utilizar o método para você organizar a sua produção. Semana Marceneiro Lucro. Cara, pessoal, vocês estão com muitas perguntas, muitas dúvidas. Então, fica ligado lá que eu acho que vocês vão entender melhor nessa semana. Vamos voltar aqui para a questão do prazo, que daí a gente vai conseguir focar. Mas espero que você tenha entendido, Gustavo, mas é essa a ideia, beleza? Boa noite, pessoal. Quem está chegando aí, ó, estamos falando sobre formas de você... Oi, tá virada a câmera? Formas de você aumentar o lucro da sua marcenaria. E a primeira coisa é essa questão do prazo. Tomar cuidado com o prazo. Primeiro erro, marceneiro, que você deve evitar pro resto da sua vida. Nunca dê um prazo menor para o seu cliente só porque ele pediu. Como assim, Vitor? Você está lá negociando com o seu cliente e tudo mais. Então, o prazo que eu vou te dar aqui é 50 dias, vou te entregar a cozinha com aéreo e tudo mais bonitinho. Poxa, aí ele vai lá e... 50 dias? Pô, não dá pra fazer 45? Eu tô com meu bebê pra ganhar e não sei o que, eu queria... Não dá, meu prazo é 50 dias. Pô, cara, mas eu só fecho com você se você diminuir 5 dias. E aí você fica, né? Será que eu vou perder essa venda e tal? Eu preciso tanto desse dinheiro, eu tenho contas para pagar. E eu te entendo, marceneiro. A gente tem contas a pagar, a gente tem todas as coisas para nós fazer. Só que se você ceder esses 5 dias,
Em vez de você ganhar a venda e você ganhar dinheiro, você vai se matar de trabalhar e você pode até perder dinheiro nisso. Então não ceda esses dias. Por isso que você precisa entender seus prazos. Às vezes tem circunstâncias que você vai poder fazer isso. Porque você vai entender que sua marcenaria, não, eu dei 5 dias de folga e tal, mas em vez de você simplesmente dizer para ele assim, ó, não, eu vou ceder, eu vou te fazer em 45 dias. Olha aqui, dica de mentoria, só para nós aqui, ó. Diga para ele assim, olha, eu não posso te entregar em 45 dias. Eu te dou o prazo de 50 dias, mas o que eu posso fazer para você, eu vou tentar encaixar seu móvel antes e talvez em 45 dias eu consiga te entregar. Mas o meu prazo é 50. Mas se eu puder, eu te entrego antes. Pronto. Seu cliente ele vai, tá, beleza então, vamos fechar. Mas o prazo, 50 dias. Talvez eu te entregue antes. E aí beleza, você fica tranquilo. Você não fica aquele negócio do tipo, ele te cobrando, você não vai ficar ansioso para entregar. Se der, você entrega. Se não der, você entrega lá nos 46, 47 dias, ele vai ficar feliz também. O importante é você não atrasar. Se você entregar antes, perfeito. Agora, se você entregar depois, meu amigo, é a história do Correios. Ele vai ficar chateado, vai ficar revoltado e vai até falar mal de você. Beleza? Que bom que você gostou, Gustavo, da ideia aí. Por isso, para você saber o tempo que você pode dar para o seu cliente, é muito importante você saber quanto tempo a produção da sua marcenaria está levando. Tem o nosso amigo ali, Iago, que ele está terceirizando, certo? Nós podemos usar a mesma coisa. Se você terceiriza ou não, se você produz a marcenaria, é a mesma coisa. Você precisa saber o tempo que a sua marcenaria leva para produzir um móvel. Quanto tempo a terceirizada leva para produzir e trazer um móvel? 15 dias? Ótimo. Mas quanto tempo você leva para montar ele na sua marcenaria ou na casa do cliente? Porque tem gente que leva direto na casa do cliente. Quanto tempo você leva para montar esse móvel? Se você produz aí na sua marcenaria, quanto tempo você leva para cortar uma chapa, montar um gaveteiro, cortar uma gaveta, fazer um balcão? Você sabe isso? Então a primeira coisa, cronometre. Todo mundo tem o celular, tem o relógio aí, ó. Hoje eu vou cortar, amanhã eu vou acordar cedinho, eu vou trabalhar sábado de manhã, eu vou começar às 9 horas da manhã, eu quero cortar uma cozinha. Vou lá, pego o plano de corte, tenho todas as peças cortadas, já tirei tudo do plano de corte. Olha a hora que você vai começar. Vou começar às 9 horas da manhã. Vai lá, começa a cortar, tranquilo, tira a medida, corta as peças, deixa tudo em cima da mesa lá para passar a fita. Quanto tempo eu demorei para fazer esse corte? Ah, levou 45 minutos. Anote. Ou, se você tem boa memória, guarda aí. 45 minutos. Vou passar a fita. Foi lá 30 minutos para passar a fita. Beleza, vou montar. Mais 5 horas montando todos os balcões. Cortei todas as peças, tudo. Beleza. Montei toda a estrutura do móvel, eu levei 7 horas para fazer tudo isso. O dia inteiro cortando, fitando, montando. Olha aí, agora você está tendo uma base para você ter noção do tempo que você leva para produzir um móvel, montar ele e deixar ele praticamente pronto. Só que ele ainda não terminou. Você ainda tem que cortar as portas, colocar as gavetas, colocar trilho e tudo mais. Aí beleza, aí no outro dia você continua contando. Olha, agora eu comecei às 7h30 da manhã e aí eu vou cortar as portas. Aí você vai até a hora do teu cafezinho, 10 horas. Desconta o cafezinho, voltou 10h30, até o meio-dia. Cortei as portas, fiz as furações, fita, usinagem, tudo mais que precisava ser feito. Beleza. Quanto tempo eu demorei para fazer essa cozinha? Deixei ela pronta, na minha marcenaria. Levei 10 horas ao total. Essa é a base que você precisa ter. E marceneiro, essa base vai levar para o resto da sua vida. Não é uma coisa que você esquece. A base de tempo que você leva para produzir um móvel, ele vai levar para sempre, para você dar prazo, para você fazer orçamento e para você até mesmo você tirar folga. Porque se você entende que uma cozinha, vamos dizer que essa cozinha tem 2 metros, é padrão, altura ABNT, né, 90 centímetros, 90 de altura, 60 de profundidade, 55, não sei quanto que você faz nessa região, não importa, 2 metros. Se eu levei 10 horas para produzir um balcão com portas, gavetas de 2 metros, é 10 horas, quanto tempo você vai levar para produzir um balcão de 4 metros? 20 horas. É o dobro. É simples. Então, quando você for fazer um orçamento, quantas horas eu vou levar para fazer esse balcão de cozinha? Tu já sabe. É 10 horas para fazer o balcão de 2 metros. É 10 horas que eu falei, né? 10 horas. Então, 20 horas para fazer um de 4 metros. E assim vai indo. Eu estou dando uma ideia aqui. Talvez você faça em menos ou mais tempo, não importa. Ah, mas Vitor, eu peguei um balcão totalmente diferente lá daquele primeiro. É uma base, você vai tendo uma noção. E com a experiência de tempo que você vai fazendo,
Você vai melhorando esse tempo. Eu tenho 19 anos de marcenaria, 15 anos de marceneiro. Então eu já tenho uma base de todo esse tempo, quanto eu levo para fazer um balcão. Eu olho para um roupeiro de 3 portas, eu já sei, não, isso aí eu levo 1 dia e meio para fazer. Porque eu já bato o olho, eu já fiz tanto roupeiro de 2, 3 portas, que eu já sei quanto tempo leva, eu já sei a altura, medida, desconto. Você é a mesma coisa. Por isso até o Iago ali, né, falou de ter a marcenaria dele. Ele talvez vai ter muitas dificuldades no começo, quando começar a pegar a marcenaria, porque ele vai ter que ter toda essa noção de espaço, de você fazer o seu espaço físico, do tempo de corte e tudo mais. Por mais que você seja marceneiro, quando você tem a sua marcenaria é diferente. Porque você tem que atender cliente, você tem que fazer orçamento, você tem que fazer os corres e produzir e ainda fazer tudo mais. Então exige uma organização maior. E esse tempo que a gente precisa estar cronometrado. Tem que estar tudo contado. Porque senão você não tem lucro. Você acaba com o lucro da marcenaria e você não vê o lucro entrando. Porque você acaba perdendo tempo. Porque, cara, vamos ser sinceros, você estava produzindo ontem, chegou um vendedor. Saiu um, entrou outro. Saiu o cara que vendeu as ferramentas, veio 2 ainda. Veio vender peças, depois veio que vender maquinários, depois veio que veio afiar a serra, e ainda veio um cliente no final do dia ainda. 4 paradas. Imagina se minha marcenaria tivesse com prazo apertado, atrasada. Meu Deus, parar meia hora para atender o cara ali, ele não vai embora, fica me enrolando e quer vender peça. Isso já atrasa a produção. Então, quando você entende os prazos, os tempos, aí você consegue colocar isso no seu orçamento e no seu prazo. Aí você pega uma cozinha lá, essa cozinha aqui é um pouquinho diferente daquela. Tem uns trabalhados, tem um painel ripado que leva tempo, só que eu sei que para essa cozinha eu levo 10 horas. Então, se tem mais esse trabalho aqui, mais umas 2 horas eu acho que eu corto uma chapa e monto ela. E ainda tem mais a parte da montagem na casa do cliente, vai mais um dia. Aí todo esse processo de trabalho, você consegue dar um prazo. Olha, eu levo 20 dias para produzir tudo isso. Conta mais os dias ali que vem fornecedor, que tem cliente a atender, 25 dias. Você dá para o seu cliente lá 30 dias, pronto. 5 dias de folga ainda. Aí você consegue tirar a sexta-feira de folga e ainda você consegue atender cliente, você consegue fazer orçamento durante o horário de trabalho, não precisa fazer orçamento 11 horas da noite. Você consegue atender cliente durante o dia, você consegue tomar um café tranquilo e ainda entregar antes do prazo. Entende, marceneiro? Não é um bicho de 7 cabeças, só que você precisa entender a sua marcenaria. E não adianta você dizer que, então o Vitor falou, é 30 dias, eu tenho que... Não. Você tem que entender a sua marcenaria, o quanto ela pode produzir, o quanto ela está produzindo, ou você, seu funcionário, ou quantas pessoas tem aí dentro, para aí você dar um prazo. Aí dá certo, aí você tem lucro. Entende, marceneiro? Faz sentido? Se te faz sentido, dá um joinha, curte esse vídeo. É ao contrário aqui, dá uma curtida aí. Qual a regra dos 3 orçamentos? Ou seja, os 3 orçamentos para se fechar uma venda. Que regra é essa, Gustavo? O do cliente? Não entendi a pergunta. O cliente faz 3 orçamentos? Não entendi. Se for dos 3 clientes, aí ele vai fazer 3 orçamentos para comparar. Se ele está procurando preço, ele vai fechar o mais barato. Se ele está procurando qualidade, ele vai pegar o que ele sentir que tem mais qualidade. Agora, quem vai fechar com ele é o que passar mais confiança, tá? Se o cliente está procurando preço e qualidade, ele vai fechar com aquele que está passando confiança, né? Aquele que está passando segurança para ele. Eu vou te entregar o móvel, vou te entregar qualidade, não estou te enrolando, tenho um bom nome no mercado e não vou te atrasar. Agora, se aquele lá que fica enrolando, é papudo, tem marceneiro desorganizado, não teve prazo, demorou para passar orçamento e nunca deu um prazo certo para passar, sabe, deu aquela enrolada, ele vai pender menos para esse lado. Então, essa regra dos 3 orçamentos que os clientes fazem, né? Eles fazem para poder saber qual é o cara que vai passar mais segurança e confiança, né? Pelo menos, eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa que, eu vou lá, tô procurando um carro para comprar, né? Você vai lá no OLX, o cara tá lá com o carro lá com informação e tudo mais. Todas as revisões em concessionária, tudo bonitinho, nunca teve uma batida e tudo mais. Tu confia só no cara que fala? O que você vai fazer? Tu vai fazer uma inspeção, né? Tu vai ver o carro, tu vai ver lá se tá mecânico ok, você até leva um mecânico para você conferir o carro. Por quê? Não é que você não confia a pessoa, é porque você não sabe quem é ela. Às vezes você nunca conheceu ela, ninguém falou bem dela. Agora, se é uma concessionária confiável, que todo mundo fala bem, que nunca teve problema, você vai mais tranquilo, né? Então, a mesma coisa do cliente. Às vezes ele não te conhece, nunca viu você, só viu você no Google, no Instagram. Aí ele chega lá e vai querer fazer um orçamento, vai levar às vezes um familiar, um amigo, às vezes um pai, né? Pra ver, olha pai, vai lá e me ajuda a ver se aquele cara lá ele é de confiança, se ele é papudo e não sei o quê. A gente vive num mundo que tem muitos golpes e que muitas pessoas estão desconfiadas, né? Então as pessoas têm essa questão de querer fazer orçamentos
para ver se a pessoa realmente é de confiança, né? Então você precisa ser uma pessoa que não é só o falador, que fala bem e que faz uma boa venda, mas aquele que mostra para o seu cliente que você é de confiança, que você vai entregar o móvel para ele no prazo, né? Entendeu? Beleza, que bom que fez sentido. Deixa eu responder essa... Deixa eu tomar mal aqui. Exatamente, é eu sozinho para fazer isso, fazer orçamento, sair para atender cliente, produzir, montar, comprar, entrega, etc. Sair da marcenaria, a marcenaria fechar as portas até eu voltar. Gustavo, isso é um problema que a gente passou por muito tempo, a gente não entendia, né? Que a gente achava que para minha marcenaria produzir, lucrar, a gente tinha que ter funcionário, porque quando eu saía a marcenaria fechava. E aí, meu Deus, minhas portas estão fechadas, minha marcenaria não está produzindo, e agora? Hoje eu não me preocupo mais com isso. Teve semanas que a gente ficou uma semana montando fora, eu e meu pai. O marceneiro não tinha ninguém aqui dentro. Só meu irmão, claro, atendendo os clientes, recebendo as coisas, né, fazendo algum orçamento e tal, né. Ainda a gente tem ele, né, que a gente já não teve também. Às vezes sai ele também, não fica ninguém na marcenaria. Sexta-feira passada, os caras vieram entregar chapa, tiveram que voltar porque não tinha ninguém na marcenaria. Os portas estavam fechados, infelizmente. Daí eles tiveram que vir na outra semana. Só que quando a gente começou a ter uma marcenaria organizada e parar com essa loucura, a gente parou de se preocupar com isso, né, porque a gente conseguiu organizar, né. A gente tem nós três, a gente entende que é totalmente diferente da sua marcenaria, só que você precisa entender que quando você sai e a porta fica fechada, você não está perdendo dinheiro. O problema é que tem gente que sai, deixa 3, 4 marceneiros dentro da marcenaria e ainda assim está perdendo dinheiro. Eu tinha um marceneiro que ele via a gente chegando de carro, ele saía correndo para vir trabalhar. Adiantava eu ter marceneiro? Não adiantava. Então, às vezes, eu tinha um funcionário e não adiantava nada. Então, é melhor eu estar com as portas fechadas, sem ninguém aqui dentro, que eu estou ganhando mais dinheiro do que pagando para um cara que não trabalha enquanto eu não estou. Então, é isso que você precisa entender, né? Porta fechada não significa que a sua marcenaria não está lucrando. Às vezes, você está com a marcenaria fechada, atendendo um cliente, e você está ganhando mais dinheiro do que você estivesse lá produzindo. Então, é muito importante você entender a sua marcenaria, os seus processos de trabalhos, vendas, atendimento e tudo mais, para que você faça isso com maestria, para você conseguir fazer isso. E Gustavo, estou reforçando novamente, semana marcenaria no lucro. Essa semana eu estou fazendo um aquecimento, mostrando vários passos para você organizar a sua marcenaria. Mas lá eu vou te dar a chave mestra. Eu vou te abrir as portas da minha marcenaria, mostrar os erros que eu cometia e o jeito certo, os métodos para você fazer isso do jeito certo. Hoje eu estava gravando aqui, ó. Estou aqui na minha sala aqui, gravando essa live, mas estava aqui gravando as aulas. Porque eu realmente tenho interesse em ajudar vocês a terem uma marcenaria que dê lucro, mesmo que você trabalhe sozinho. Não importa. Na marcenaria é importante abusar do branding. Sempre é bom, né? O branding é a nossa marca, o nosso nome, né? O importante é você não encher o saco do cliente, né? Você pode sempre colocar o nome, você fazer uma boa propaganda, fazer divulgações, né? Só que você não pode encher o saco do seu cliente com isso, né? Tipo, o tempo todo, né? Eu sou bom, eu sou o melhor, eu faço isso. Você tem que vender o seu nome com a sua qualidade, né? Você fazer o seu nome valer a pena quando ele realmente vale. Agora você chegar e dizer para o cliente assim, olha, eu sou o melhor marceneiro da cidade, eu sou o único que utiliza MDF Arauco, porque é o melhor, eu faço isso. Não, você não é o melhor. Vamos ser bem sinceros, você é bom, você pode entregar uma ótima qualidade, só que ele tem que ver que você é o melhor entregando isso, né? Agora não adianta ser o melhor e entregar com 20 dias de atraso, né? Ou você é o seu melhor e nunca dá um dia, que dia que você pode passar o orçamento? Qualquer dia eu passo aí, qualquer dia eu te mando. Não, né? Então você tem que ir com maestria conduzindo a negociação, né? Então é bom você ter um bom brand, você fazer uma boa divulgação, ter um bom nome, né? A gente investiu bastante aqui na nossa marcenaria em logo, a camiseta na nossa marcenaria, até eu postei outro dia nos stories, né? Que a gente fez um uniforme novo, as cores, paleta de cores da marcenaria, né? Essa divulgação bonita nas redes sociais, né? O nosso nome ser bem visto. A gente fez parcerias, né? Com empresas para eles falarem, né? A gente fez móveis para empresas para daí a gente também produzir com eles, né? Então a gente vai trabalhando o nosso nome, né? Para ele ficar bem conhecido. Só que ele é muito melhor conhecido quando você entrega algo de qualidade e no prazo. Agora, por exemplo, se eu falar para você assim, estou vendendo um Peugeot 206, ano 2002, único dono, né? E eu estou vendendo ele por 55 mil reais. Você vai pagar 55 mil reais num Peugeot 206, 2002? O único dono. A pintura está inteira. Mas ninguém quer um Peugeot 206, nem de graça, porque sabe que é uma bomba, né?
Quem teve já sabe que se incomodou. Eu tenho um C3. Carro francês já, tive que fazer o motor aí já quase 2 vezes. Por causa que o Citroën tem uma má fama, o Peugeot também. Você quer ser o Peugeot dos marceneiros? Quer ser mal conhecido? Não adianta nada você investir em branding, propaganda, fazer um monte de parceria, vai lá e fecha com o arquiteto, mas chega lá, lá vem o cara. Putz, isso aí só enrosco, só incômodo, é a bomba. Só atrasa, ainda cobra caro, entende? Então, é uma ponte de equilíbrio que você tem que ter. Ter um bom brand, mas também fazer uma boa entrega, entregar um produto de qualidade. E eu não estou falando qualidade de acabamento, né? Aqui, a prateleirinha eu fiz aqui, acabamento, qualidade. Beleza, entrega qualidade, mas enrolado, atrasa, aí não cumpre com os prazos. Vem aqui, promete uma coisa, entrega outra. Então tudo tem que ser um ponto de equilíbrio, né? Você pode abusar, mas você abusar com sabedoria, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa ou quer fazer alguma coisa, mas não é compatível com aquilo que a gente está tentando ou entregando, entende? Estou dentro, com certeza. Legal, que bom que você está lá, cara. Então, fica ligado que a Semana Marceneiro do Lucro com certeza vai ajudar muito vocês, marceneiros. Beleza? Outra coisa, última coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês. Se você está gostando dessa live, não deixe de me seguir, de dar o curtir aqui. Mas uma coisa que eu quero deixar uma frase aqui para vocês, olha. Para sua marcenaria, se é uma marcenaria 2x, você tem uma marcenaria que lucra 2 vezes mais, não importa o modo como você monta os móveis, como você faz eles. Claro que qualidade importa, mas não importa como você monta ele. Se você faz de 3 centímetros, de 4 centímetros. O que importa é você saber quanto tempo ele leva para ser feito. Isso é crucial. Se você faz com... Mas, Vitor, eu faço com fita por todos os lados, eu faço hidrófugo, eu faço tudo de 25. Legal. Quanto tempo você leva para fazer esse móvel? Ah, não sei. Pronto. Já respondeu por que sua marcenaria não lucra tanto. Porque você não sabe o tempo de produção. Não adianta você se matar de vender, não adianta você se matar de fazer propaganda, de contratar funcionário, de comprar maquinário, se você não sabe a coisa que é mais preciosa, o tempo. E o tempo é caríssimo. O nosso tempo é a coisa mais cara que existe. Então, preserve o seu tempo, valorize ele e use e abuse desse tempo para o bem. Se é para trabalhar até 10 horas da noite, mas trabalhe fazendo certo, não compensando erros. Aí você vai ter uma marcenaria que lucra 2 vezes mais. Beleza? Obrigado, Gustavo. Que bom que você gostou. Obrigado, Everton. Saudades aí, meu amigo. Que bom que vocês estão nos acompanhando. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos aproveitar o final de semana, descansem, estudem. Se vocês têm ainda dúvidas, tem o meu YouTube, tá? Aqui no Instagram tem aulas ainda que eu já deixei gravadas. Meu YouTube tem aulas que eu posto vídeo todos os dias. Vocês podem acompanhar lá. Tem muito mais conteúdo que para vocês aprenderem. Tira o final de semana para dar uma estudada. Analisar isso na marcenaria. Problema financeiro? Dá uma estudada aí o que aconteceu. Produção, dá uma analisada às vezes na tua produção. Se tem alguma maquinária que não está em um lugar legal. Tira tempo para limpar a marcenaria. Hoje, por exemplo, feriado, eu fui lá de manhã só para limpar. Não estava gostando de algumas coisas. Dei uma geral lá, dei uma limpada, dei uma arrumação nela. Às vezes faça isso no final de semana, um dia aí ao feriado, aproveite, estudar e organizar o que precisa ser feito. Porque não adianta nada você fazer coisas que você quer fazer, mas que você não comporta na sua marcenaria, né? Então, vamos manter a nossa marcenaria lucrando, mas fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente precisa começar de uma coisa que a gente nem imagina, né? Que é às vezes uma limpeza na marcenaria, né? Para nós produzir melhor. Então, muito obrigado, marceneiros. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se cadastrem na Semana Marceneiro no Lucro. Vai ser do dia 1º a 7 de maio. Também, se tiver perguntas, manda aí pra mim. Ó, eu tô stories aqui, ó, até cheio de perguntas. O pessoal mandando pergunta, tô respondendo. Vai mandando aí no meu privado, se tem dúvidas, direct, alguma dúvida. Pode mandar pra mim. Ó, o Fabão aí, ó. Abraços, boa noite. Para vocês também, bom final de semana e até a próxima. Segunda-feira, 7h30 da noite, estou de volta. 7h30 da noite de segunda-feira, nós vamos ter mais uma live. Com certeza vai ser um assunto que é extremamente importante. E eu já vou deixar o tema aqui para vocês. Ó. O que você precisa saber antes de aumentar o lucro da sua marcenaria? Extremamente importante. Então a gente se vê segunda-feira, 7h30 da noite. Um abração, boa noite a todos. Valeu, pessoal. Até mais.